Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Engenharia CIA. Sou Michele Camargo e no vídeo de hoje eu trago um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de pós-graduação em Engenharia de Movimentação de Fluidos e Equipamentos Industriais. Vou falar um pouquinho melhor disso quando a gente for falar lá das vedações industriais. Bom, o selo mecânico ele é uma vedação dinâmica rotativa, né? Porque a gacheta eu posso trabalhar com alternativo também, ela pode funcionar bem. Já o selo mecânico ele é puramente rotativo. Então, todo selo mecânico que se preza, ele vai ter duas faces. Uma face, alguns fabricantes chamam de anel primário, e a outra, né, a outra parte de sede, né? Então, eu tenho duas faces, e essas faces vão trabalhar interligadas. Deixa eu pegar meu selo mecânico aqui, que fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Então, tem aqui, né, o selo mecânico, né, os, os, os dois componentes. Vou parar um pouquinho aqui de compartilhar só para eu poder Professor, ficar grande. Pode falar aí, Ed. como é que é o nome daquele anelzinho que vai entre as gachetas lá, que tem uns furos? É o anel lanterna ou anel cadeado. Que é para aquele é para lubrificar? Isso, para a gacheta injetada que você está falando, né? É um plástico branco que vai no meio das Uhum. gachetas. Esse de plastiquinho aí, o pessoal costuma chamar de anel lanterna. Quando é metálico, o pessoal costuma chamar de anel cadeado, mas a função é exatamente a mesma. É para você injetar e ele distribuir melhor a lubrificação da gacheta, né? Isso. Então eu tenho aqui o selo mecânico, né? Então a parte, nesse exemplo, pegando o meu, agora eu descompartilhei, né? Mas a parte estacionária aqui e a parte rotativa. Então eu tenho duas faces, uma fica parada e a outra fica girando aqui no eixo. Então o que acontece? O produto que chega aqui, ele é obrigado a passar pelas faces. Então a primeira, vamos dizer, a primeira mentira que falam sobre o selo mecânico, quando ele está com problema, que é o selo mecânico está vazando, né? Isso é muito comum em área, né? O pessoal da área chamando o pessoal da manutenção, tem que fazer manutenção da bomba porque o selo está vazando. Na verdade mesmo, o selo mecânico está vazando o tempo todo. A única questão é que o vazamento da gacheta, da gacheta não, do selo mecânico, ele é tão pequeno que o calor que é gerado aqui, ele evapora, e aí você não percebe. Mas aí se você observar, você vai ver aqui nas partes internas do selo, você vai ver resíduos, justamente que é a parte sólida que não evapora. Então, exagerando, tá aqui o selo, tá parado, beleza? Comecei a funcionar, ele afasta, né? E aí vai entrar produto aqui no selo mecânico e ele vai lubrificar e refrigerar o selo mecânico. O que acontece com o equipamento intermitente, que parte demais? Toda hora ele parte a seco e ele fica raspando. Então, esse tende a ser um equipamento que vai gerar desgastes no selo mecânico mais acentuado do que um equipamento que parte e fica a vida toda lá funcionando, né? Então, esse seria, digamos, o princípio básico, né, do selo mecânico. Deixa eu só voltar agora a compartilhar. Transferir para cá. Beleza. Então, o que acontece, né? Eu vou ter as faces do selo mecânico, que está indicado aqui nessa cor cinza e verde, e aí eu vou ter outros componentes. O que acontece? Eu acabo tendo uma certa folga entre a sede e a carcaça da bomba. E da mesma forma, entre o anel primário, ou simplesmente anel deslizante, e o eixo. E aí o que acontece? O produto que não é besta nem nada, ele vai tentar passar aqui por trás da sede ou tentar passar por baixo do selo mecânico. Então, uma das fontes, às vezes, de vazamento é se o anel O, digamos, ele sofrer ataque químico por parte do processo, ele vai dar passagem e aí você vai ter a falha do selo mecânico. Como é que eu sei disso? É só você olhar que você vai ver cheio de resíduo aqui embaixo do selo mecânico, né, no eixo e tudo mais, e aí você vai perceber que essa vedação aqui falhou. A mesma coisa na sede. Se você perceber produto aqui nas costas da sede, é porque passou aqui por esse anel O. Nesse exemplo, o anel O. Pode ser vários formatos. E aí o que acontece? Como eu faço uma vedação de segundo plano, uma segunda vedação que eu preciso colocar para que o selo mecânico funcione adequadamente, elas são chamadas de vedações secundárias. Então, por quê? Porque a vedação primária é a vedação das faces, é a vedação principal. Então, a vedação principal do selo mecânico, são as faces de vedações,
de vedação do selo é a vedação primária, e aqui você não tem deformação. Ela, né, o produto entra no meio e separa essas duas faces. Agora, já as vedações secundárias, aí é por deformação. Então, aqui no exemplo é um anel O, mas poderia ser uma gacheta de grafóil, poderia ser uma cunha de teflon, um anel tipo copo, e por aí vai, né? E tem vários tipos, né? Em momento oportuno a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles, não todos, né? Porque tem infinitos, né? Só a John Crane tinha mais de 100 tipos de selo no portfólio, né? Então, obviamente, ele não vai conseguir falar de todos, mas a gente vai falar dos principais tipos. E aí você vai ter aqui a mola, né? E a mola, ela tem uma função prioritária quando o equipamento está parado. Muita gente acha que é a mola que faz o selo mecânico fechar, mas na verdade não é. Ela ajuda, mas o principal força de fechamento que você tem no selo mecânico, então que você tem, né, o aperto do selo, né, na montagem dele aqui, então quando você monta ele vai ficar apertado. Quando você começa a operar o equipamento, o que vai acontecer? O produto vai entrar aqui, eu vou exagerar obviamente, ele vai afastar, e aí quando eu paro, aí eu fico numa briga aqui, o produto que entra na face tentando abrir o selo, e a pressão hidráulica mais a mola tentando fechar. Se eu tiro, né, eu desligo o equipamento, que eu tiro a pressão hidráulica, a única força que eu vou ter no selo para fazer, digamos, eu comecei a operar, ele fez isso. E aí eu tirei a pressão hidráulica. Para ele voltar para isso, eu preciso de alguém empurrando. Isso é o princípio lá da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, nessa circunstância, a mola, ela trabalha, a função principal da mola é fechar o selo mecânico quando o equipamento está parado. Até essa semana, né, coincidentemente, uma pessoa falou comigo, e aí o relato dele era, né, um aluno do curso lá, o relato dele era, quando a gente para a bomba, a gente vê vazamento do óleo térmico. Quando a gente opera a bomba, aí a bomba para o vazamento. Né? E eu falei, então investiga a mola, que era um selo de multimola, né? Investiga a mola porque é provável que você esteja tendo impregnação de sujeira na mola, e a mola perde o efeito dela de mola, né? Deixa de ser mola, e aí quando você funciona o equipamento, você tem a pressão hidráulica fechando. Quando você desliga, aí você não tem força nenhuma, aí o selo fica aberto, né, na posição que ele estava, e você percebe o vazamento. E essa distância, né, entre uma face e outra, ela é muito pequena, né? É menor do que um cabelo, né? Da ordem de 2 a 5 micros, enquanto o cabelo tem 60 micros, né? Então é uma diferença absurda ali, é muito pequeno, né? É uma condição assim que não está nem se você for olhar, né, o mancal de deslizamento, né, que você tem um filme de óleo, está muito, muito longe disso, né? Então é uma situação que a física da coisa não é tão simples assim, né? Não tem poucos estudos, né, sobre isso, inclusive acadêmicos, né, sobre essa questão. Bom, pegando aqui o exemplo, né, de um selo mecânico operando, né? Então a sede aqui é vermelho, seria essa peça aqui cinza aqui, e o conjunto girando, né? Esse aqui é um exemplo de um selo multimola. Veja que eu tenho um parafuso aqui no meio, né? Esses parafusos é ele que aperta, né, o estojo no eixo e garante que esse eixo que esse conjunto vai girar com o eixo. É o que a gente chama de acionamentos. Então, os acionamentos, eles visam fazer o que tem que girar, e fazer o ficar parado aquilo que está parado. Né? Então, você tem, por exemplo, nas sedes, é comum você ter uma espécie de pino ou parafuso prendendo essa sede para que ela não gire, que ela fique parada de fato. Né? Enquanto que na parte rotativa você vai ter alguma coisa nisso aqui. Aonde costuma dar problema? No parafuso. Dependendo do tipo de eixo, às vezes o parafuso ele não se deforma suficientemente, e aí o parafuso solta. Né? Então tem alguns casos que eu peguei na Braskem, lá de Cubatão, que tinha que ter um parafuso com material específico, eu não me lembro agora qual, que era um material específico para poder ele deformar adequadamente ali e prender. Se não fizesse, botasse um parafuso de inox, o selo mecânico soltava e aí era um problemão. Fala aí, Ed. Você falou da função da mola. Eu sempre acreditei que a função da mola fosse compensar a folga axial do eixo. Mas então a função mecânico, principal quando ela está parada.
Tá parada. Do selo mecânico, então, nós estamos falando da mola do selo mecânico. Então, assim, essa questão de folga axial, e se você tivesse gacheta? A gacheta não tem folga, né? Então, basicamente, é só aperto. Existe, inclusive, alguns sistemas de gacheta, principalmente usado em reatores, que ele tem várias molas prato, que é justamente para compensar. Então, ele próprio, né, a própria mola, a mola é apertada, né? Então, à medida que vai desgastando, a própria mola coloca, né, o aperto para manter, né, a gacheta funcionando por mais tempo, né, ali no sistema. Inclusive, teve um caso que eu participei lá na Suzano Papel Celulose, que a gente teve um equipamento lá que ele estava funcionando bonitinho, e aí o pessoal parou, começou o vazamento, aí fomos tirar, né, o que veio que aconteceu, não tinha mola o selo, a mola foi embora. Eu não quero mais trabalhar, não. Pegou e foi embora. Ela deve ter quebrado, né? Era um selo semelhante a esse que eu tô na mão aqui, que era uma mola única, né? A mola quebrou, cara. A gente não viu mais. E aí você fala, como é que não tava vazando quando tava funcionando? Porque a pressão hidráulica que força. Então, assim, a mola vai ter efeito importante de fechamento para pressões mais baixas ou para sistemas de vácuo. Para sistemas de vácuo, aí sim, é a força de mola que vai ser o principal impulsionador ali do fechamento do selo, né? Mas a função dela principalmente fechar o selo mecânico quando o equipamento está parado. E aí quando você para, não tem vazamento funcionando, você para o selo mecânico, né, o equipamento e começa vazamento, pode ser mola que está travada, ou pode ser, às vezes, sujeira, né? Às vezes você tem um selo mecânico aqui, e que nem esse aqui, você tem um anel O embaixo. E aí começa a impregnar a sujeira aqui do próprio fluido, né? E aí como ele para numa posição aqui, e aí quando você solta, a mola não tem força suficiente para vencer essa sujeira, então ele trava aberto, que a gente chama. Trava o selo aberto, e aí começa, né, vazar o produto. Não é que começa a vazar, na verdade ele vaza mais, né, o produto quando está com problema. Então, fica o alerta, né? Se você trabalha com aplicações que você sabe que o produto é perigoso, corrosivo, explode, respirou, morreu, essas coisas básicas aí que eu sempre fico brincando, né? Fique esperto porque tem vazamento no selo e pode fazer mal, né? Então, se for pegar o selo mecânico, pega com luva, não é frescura, né? Eu falava que era frescura, né? Tudo, quando eu saí da faculdade. Não é frescura, realmente existe o risco. Teve um camarada que trabalhou comigo na John Crane, morreu com menos de 60, 50 e poucos anos, e ele trabalhou quase 30 anos na John Crane, e ele me contou uma vez que ele foi no cliente, pegou o selo na mão, depois aí coçou na cabeça, botou a mão na cabeça assim, e aí quando ele foi ver, caiu o cabelo na região da cabeça onde ele botou a mão, né? Ficou um buraco assim no cabelo dele, em alguns pontos ali onde ele pôs a mão. Você vê a toxicidade que era o produto. E o cara morreu cedo de câncer. Eu não duvido que toda a exposição que ele teve nesse tempo todo que ele trabalhou na empresa tenha contribuído. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver interesse, né, na pós-graduação, Engenharia de Movimentação de Fluidos e Equipamentos Industriais, você pode consultar os detalhes na página engenhariaecia.com/pós ou entrar em contato com a gente via WhatsApp, beleza? Um abraço e até a próxima oportunidade.